Olá, eu sou a chefe Gabriela e eu também sou professora de gastronomia, já há 18 anos, trabalhando com docência. E hoje eu vou apresentar para vocês aqui a Pavlova, que é uma sobremesa clássica e ela foi criada em homenagem à Anna Pavlova, para homenagear a delicadeza dela, que era uma bailarina de extrema delicadeza e muito famosa. Então a Pavlova, ela é composta a base dela é um merengue, né? Então aqui, como vocês podem ver, o merengue já está assado. E esse merengue ele é um pouco diferente dos demais, porque ele vai alguns ingredientes, né, que não são tão comuns, e justamente por isso, porque a gente precisa de um merengue que fique firme, né, que fique mais sequinho e que tenha mais estrutura. Então, esse merengue ele é feito, as claras são batidas, aí logo em seguida se acrescenta o vinagre de maçã, sempre um vinagre, na verdade a gente precisa de um ácido, né? Mas pode ser, sempre tem que optar por um vinagre claro e não um vinagre escuro, que é para não tingir o merengue. Aí monta o merengue, aí ele vai montar e aí aos poucos vai adicionando em colheradas, assim, de pouco a pouco o açúcar, para que dê tempo, né, batendo, para que dê tempo de dissolver os grânulos de açúcar, para não ficar depois a gente sentindo o açúcar no dente. Inclusive, uma dica para a gente testar quando é que tá bom, né, quanto tempo eu estou batendo, a gente pegar com a ponta dos dedos no merengue e esfregar a ponta dos dedos. Se a gente sentir cristais de açúcar, aí nesse caso bate mais um pouco, senão já está na hora de acrescentar o amido. Então no final a gente acrescenta o amido de milho só para misturar, não precisa bater mais. Aí no caso só para misturar mesmo. E a Pavlova original, ela é moldada com a colher, né? Então a gente pega uma colherada de merengue, se coloca numa forma e vai moldando como se fosse um copinho com a colher mesmo. Mas claro que também a gente pode colocar esse merengue dentro de um saco de confeitar e fazer redondo, quadrado, enfim, né? A gente usar a criatividade para trabalhar as formas. O creme, a gente vai estar utilizando um creme que ele tem duas etapas. A primeira etapa, a gente tem que fazer o creme confeiteiro, né? Ou creme pâtissier, que é um creme base, um creme neutro, e base, porque a gente vai, a partir deste creme, a gente vai acrescentar mais dois ingredientes e que vai derivar nesse creme aqui, que é um creme de consistência cremosa, untuosa, e ele é muito bom para bicar, ó. Então, ele fica firme, ele não escorre. Então, eu consigo colocar esse creme no saco de confeitar e ele tem uma textura muito, muito interessante para a gente conseguir colocar dentro da Pavlova. E ele também resiste um bom tempo fora da geladeira. Por quê? Depois de pronto o creme confeiteiro, a gente acrescenta o cream cheese e o chocolate derretido, chocolate branco derretido, por isso que ele tem essa consistência firme, né, e muito gostoso, né, porque não tem como não ficar bom chocolate, cream cheese e esse creme básico que é de baunilha. Então, como é que é feito esse creme básico? A gente bate as gemas e o açúcar, bate como se fosse uma gemada, aquela gemada que quando era criança a gente fazia em casa. Então, isso se chama liaison, na verdade. A gente bate, até ele ficar esbranquiçado. Depois disso, a gente acrescenta o amido de milho e só mistura. Enquanto isso, a gente coloca numa panelinha o leite para esquentar. Ele não precisa ficar fervendo, ele só vai esquentar, né? Assim, quando a gente vê que está saindo fumaça, tá perfeito. E a gente vai colocar metade desse leite dentro desse recipiente com essa liaison, com essa gemada com amido que a gente fez. Isso vai e mistura. Por que a gente faz isso? Porque isso, na verdade, é uma temperagem da temperatura. Ou seja, para dar uma equilibrada na temperatura, porque nós temos gema, né? Esse creme, essa gemada, ela é gema que, se a gente colocar um líquido muito quente, ela pode talhar. Depois a gente volta esse líquido, essa gemada dissolvida no leite quente, para a panela e vamos para o fogo. E ali é só mexer sempre, né, com o fogo baixo até ele criar consistência. Como a gente está usando o amido de milho, a cocção é mais rápida, então não precisa tanto tempo. Se for fazer com farinha, aí sim a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência e ficar ali cozinhando para que não fique aquele sabor residual de farinha crua. Após isso, a gente resfria esse creme para que ele fique, não precisa ficar gelado, mas ele tem que ficar assim numa temperatura fresca. Para depois levar para a batedeira, bater na batedeira, acrescenta o cream cheese, que daí vai dar toda aquela untuosidade e acrescentar aquele leve saborzinho salgado. E aí, diminui a velocidade da batedeira e coloca o chocolate derretido. E aí nós vamos ter esse creme aqui, ó, maravilhoso, que serve para essa
Ó, deixa eu fazer assim para ver se vocês conseguem enxergar. Ele fica muito bom para bicar. Esse creme é muito versátil, porque ele tem uma textura, né, que possibilita bicar, que possibilita rechear, eu posso até usar como cobertura. Aqui ele já está numa temperatura ambiente. Se colocar na geladeira, ele vai ficar mais firme ainda, então também dá para usar como cobertura, né? Aqui a gente está apresentando, eu estou apresentando com as frutas vermelhas. Mas pode usar com maracujá, com uma mistura de frutas amarelas, enfim, com uma infinidade de outros sabores, né? É importante lembrar que ele é um creme doce, com traços salgados, então ele sempre vai combinar bem com alguma coisa ácida também. Sempre tem um elemento ácido junto com esse creme. Eu também tenho aqui o purê de frutas vermelhas. Então, ele parece uma geleia, ó. Ele tem uma consistência parecida com geleia, mas não é uma geleia. Por quê? Porque eu não estou usando o suco da fruta, eu estou usando a polpa, toda a fruta, né? E o percentual de açúcar é bem menor do que uma geleia, porque eu quero que tenha uma textura de geleia, mas eu não quero que seja tão doce quanto uma geleia. Porque eu posso colocar no prato para ser contrastante também em relação à acidez, né? E o doce do creme e do merengue. E também porque a consistência dele é necessária para colocar dentro da pavlova, mas aí a gente consegue isso reduzindo. Só reduzir até que ele fique nessa consistência assim. Tem cara de geleia, mas não é, porque ele é mais ácido, né? Menos doce. Claro que a validade dele também vai ser menor. Como ele tem menos açúcar, ele vai durar vários dias na geladeira, mas bem menos que uma geleia. Bom, agora eu vou fazer duas montagens para mostrar aqui para vocês que a proposta eu trouxe uma sobremesa muito simples. Por quê? Para mostrar a versatilidade dos pratos, né? E o quanto o prato, a louça é importante na escolha de uma apresentação. O quanto, às vezes, um alimento muito simples, uma apresentação simples, mas o prato traz todo um ar de sofisticação, ou de rusticidade, ou enfim, ou de contemporaneidade, ou de um ambiente clássico, né? Então, isso eu trouxe aqui dois, que é a linha que faz parte da Estúdio Germer, que são duas louças bem com um ar contemporâneo, tá? Mas também nada impede que a gente trabalhe uma preparação clássica, que é o caso da pavlova. Então, a pavlova é clássica, mas a gente vai colocar num prato, em dois pratos contemporâneos, né? Inclusive, esse aqui que eu tô usando, esse primeiro que eu vou usar, eu achei muito interessante, porque ele tem uma textura aqui do lado, né, uma borda bem larga, e aqui ele tem uma elevação, que ele valoriza o alimento, né, ele bota parece um palco, né, isso aqui parece um palco onde o alimento vai ser servido. Achei muito interessante o design desse prato. Então, eu vou começar riscando o prato. Aqui eu estou usando linhas, né? Estou utilizando esse purê de frutas vermelhas e utilizando linhas assim aleatórias, ou seja, como se não tivesse planejado isso. Aí eu vou colocar aqui no centro a pavlova. E agora eu coloquei a pavlova bem no centro. Então, assim, aqui vai ser uma mistura, uma preparação clássica com um prato contemporâneo, com esses riscos que também essa aleatoriedade é um conceito contemporâneo de apresentação, e ao mesmo tempo vou centralizar a pavlova, que é um conceito clássico de preparação. Então vai ser uma mistura entre o clássico e o contemporâneo. Bom, aí o que eu vou fazer? Preciso de morangos. Como essa pavlova não é muito grande, eu cortei o morango menorzinho. Então eu pego um pouco de morango e misturo com um pouco do purê de frutas. Claro que isso aqui é uma questão de gosto também, colocar mais ou menos, né? E eu vou colocar primeiro, assim, uma coisa que eu não expliquei. A pavlova, ela é feita em colheradas. Então, coloca uma colherada de merengue na forma, né? Antes de assar. E faz um buraquinho aqui com o fundo da colher. Então, a gente tem uma cavidade aqui. Então, nessa cavidade que eu vou colocar esse morango com geleia. Claro que posso colocar o creme embaixo ou a fruta em cima, mas nesse caso eu quero colocar a fruta embaixo e a outra eu vou fazer ao contrário. Então aqui o creme, eu trouxe ele aqui
no saco de confeitar, tá? Eu posso cobrir ou eu posso fazer detalhes também, ó, bicando, né? Para tentar simbolizar aí um pouquinho da delicadeza da bailarina, que foi a inspiração do prato. O que eu posso colocar mais aqui, que eu pensei, foi aqui, ó, que eu tenho alguns morangos, aqueles morangos que não estão tão bonitinhos, né, que tem um lado que tá bonito e outro lado que tá feio, eu não vou usar para decorar. Então, laminei, desidratei, e aí eu tenho aqui ele em lâminas, tá? Aí eu posso acrescentar aqui em cima, ó, para valorizar, né? Para dar mais uma valorizada que a gente tá usando morango. E mais um pedacinho dele fresco. Então o morango aqui a gente tem em duas versões. E aqui então, para fazer um acabamento, eu trouxe aqui um pó dourado dissolvido no álcool de cereal, só para fazer um acabamento e acrescentar um toque assim mais refinado e trazer um brilho para a preparação. Tá pronta a nossa pavlova. Aqui eu vou fazer uma segunda apresentação. Esse aqui é um prato também da mesma linha contemporânea, né? Onde é um prato menor, né? Ele tem um diâmetro menor, ele tem uma irregularidade, ó, que fica muito natural. É como se fosse um prato, parece, dá uma impressão de não planejado. E eu achei muito interessante também que ele tem uma altura, uma certa altura, que se diferencia dos pratos comuns, né? Dos pratos tradicionais. E ele traz toda uma imponência, essa altura do prato traz uma imponência quando o cliente é servido. Então, eu acabei escolhendo esse aqui também porque ele é preto e ele vai ajudar a contrastar o fundo, né, da pavlova que é branco. Então, eu vou começar aqui polvilhando um pouquinho de chocolate branco, que ele também faz parte do creme. Vou colocar aqui, é bem fininho, a gente faz com um ralador bem fininho para ficar bem delicado. E aí depois eu vou centralizar também aquela mesma observação, um prato contemporâneo, uma apresentação, né, da pavlova mais clássica, então uma mescla. Então, vou rechear com creme. E agora eu vou acrescentar os morangos picados com o purê de fruta. De frutas vermelhas. Aqui também eu vou colocar alguns moranguinhos, assim, bem picadinho, aleatoriamente também aqui no prato, para dar um destaque no vermelho, já que a gente tem um prato, né, com essa cor linda, preta, e ele não é um prato fosco. Então, isso também dá um contraste interessante. E a gente pode acabar aqui com duas folhinhas, né, de manjericão, que vai trazer também mais um contraste e mais um aroma, porque morango e manjericão também faz uma bela harmonia. E aqui a gente tem mais uma pavlova. Então agora eu vou provar a nossa pavlova maravilhosa, com esse prato lindo, né, que só valorizou a preparação. Baunilha e um leve traço salgadinho do cream cheese e o ácido do morango e do purê de frutas vermelhas. Ficou muito bom.